Finalmente assisti Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu sou o Nerd Style e você está preparado para essa jornada? Lembrando, esse vídeo não contém spoilers. Vou fazer um vídeo no próximo bloco com spoilers e a gente vai expandir todo esse diálogo. Começando primeiramente, eu tenho a destacar que o Jon Watts, ele pegou um pouco de cada filme a construção do Peter Parker, do Tom Holland, em minúcias, pouco a pouco, né? Você percebe que desde Guerra Civil, né, que era só um garoto da internet, o garoto do YouTube, né? O Homem-Aranha do YouTube até falam, né? O Ned, o amigo dele, fala o Homem-Aranha do YouTube. Ele não tinha uma identidade própria ainda, né? Ele era, né, tinha isso de ser sustentado de certa forma, né? Tinha isso de ser arcava, a tia dele arcava com tudo, né? As despesas e tal. E aí com essa experiência que ele teve com super-heróis, com essa experiência com gente mais velha, ele começou a ter uma mudança, né? Dos aspectos, da visão que ele tinha do mundo ao redor dele, né? Desde no colégio, que não era... Se você for observar o Homem-Aranha do Tom Holland para o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield, cada um tem suas próprias características, né? E até mesmo você vê que nesse filme ele não apresenta tanto o fator do bullying, né? Que é muito presente, muito explorado no primeiro filme, né? De Volta ao Lar, né? Ele não explora tanto o bullying que o Homem-Aranha, né? Como nosso personagem da vizinhança, ele passa, né? E nesse caso é muito diferente, né, a vivência dele, os desafios que ele enfrenta, né? Desde quando ele é testado pelo próprio Abutre, né? Que é lá no início, vocês veem que ele teve um relacionamento, né? Com a filha dele. E aí, ao passar do tempo, ele vai construindo, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai... Assim, nesse segundo filme, né? Sem Volta Pra Casa, né? No segundo Sem Volta Pra Casa, não. No Sem Volta Pra Casa, é exatamente isso. No Sem Volta Pra Casa, ele ainda tá se identificando dentro do cenário de super-heróis, do cenário de responsabilidade, ele ainda tá se identificando. E até no filme mesmo, o personagem principal, né? O vilão lá, de Jack Gyllenhaal, ele carrega praticamente o filme todo, né? E isso não é interessante, né? Como personagem como o Homem-Aranha, Peter Parker, ser deixado de lado. E o que acontece nesse filme? Basicamente, né? Sem dar spoilers, claro. Ele tem uma transformação, uma mudança. Desde nos primeiros... Uma continuação, né? Que vocês viram. Que teve a continuação. Que até saiu recentemente o trailer, um teaser dessa continuação lá. No momento que revela a identidade dele. E a partir do momento que revelou a identidade dele, né? Ele torna tudo que está à volta dele, o cotidiano dele, né? Vai mudando até ele tomar uma decisão drástica nesse filme, que ele vai tomar uma decisão bem drástica. Essa decisão vai mudar toda a vida dele, desde família, do aspecto família, desde o aspecto super-herói, né? Que o aspecto super-herói muitas vezes o Homem-Aranha ele carregou como o quê? Como motivo de ele ser, né, parte de um grupo, de uma família. Mas não é só por isso, ele tem que fazer parte de uma família. O Homem-Aranha, o cabeça de teia, né? Ele tem que fazer parte de uma família diante de várias situações, né? De enfrentar desafios, né? De variadas situações. E não acontece nesse filme, né? Não acontece isso. Ele no início, assim, aparentemente ele ia manter aquele aspecto tal, mas quando ele vê que a situação envolve tanto a própria integridade dele, né? A reputação dele como o Peter Parker e a reputação dele como o Homem-Aranha, ele começa, né, a tomar decisões.
E uma dessas decisões aí é que vocês vão ver que não é brincadeira não. E aí, quando há essa mudança, essa transformação, lá pro final do filme, digamos assim, ele começa a se enxergar, agora sim, como Homem-Aranha, né? Essa é uma transformação toda. Esse é o filme que o John Watts quis trazer, um filme de marca biográfica do Homem-Aranha, do que é o Homem-Aranha, tanto para crianças como para adultos, né? Tanto para quem começou lá do Homem-Aranha de Sam Raimi, o Tobey Maguire, como para quem começou do Andrew Garfield e como para quem está começando agora. Esse é o Homem-Aranha que conhecemos. Agora, a parte dos vilões, os vilões eles são bem desenvolvidos, né? Cada um com sua própria motivação, apesar que, né, se vocês forem perceber, né, na história ele não tem, mas vocês vão ver, vocês vão descobrir, né, ao longo da história. Em especial a atuação dos atores que fazem os vilões estão impecável, desde William Dafoe, que é o Duende Verde, até o Electro, que é o Jamie Foxx, que no caso é do filme O Espetacular Homem-Aranha, que foi feito pelo Mark Webber. Simplesmente eles cresceram, a atuação deles evoluiu, assim como eles evoluíram, né, com o passar do tempo. Desde o filme lá de Sam Raimi até agora, esses atores simplesmente, né, tiveram vários filmes, várias atuações diferenciadas. E em especial vou falar aqui do William Dafoe, que não tem o que dizer, né? É um ator excepcional. Em filme, qual for o filme que ele fizer, ele sempre traz uma nuance diferente. Ele sempre traz uma atuação enriquecedora para aquele papel que ele está fazendo. E no caso desse personagem, que é o Duende Verde, tá ainda melhor. Podemos dizer que ele, né, deu aquele tchan que precisava dar. Porque no primeiro filme a gente conhece, né, se situa com o Duende Verde, né, tal. E aí agora nesse caso é outro cenário que o Octopus e o Electro estão envolvidos. É outro cenário que eles estão envolvidos agora. E aí, simplesmente, quem dá vida a eles, os atores, só deixaram essa marca ainda mais enfatizada. O Doutor Estranho nessa trama, ele se supera, mas assim, a gente a princípio, através até mesmo dos trailers, a gente pensou que o Doutor Estranho ele tinha um outro papel na trama. Mas nesse contexto da história, quando vocês vão assistir, vocês vão perceber que não é bem assim, né? O Doutor Estranho, ele, né, se mostra muito mais presente. E até eu até senti que ele foi até mais participativo do que o Tony Stark, né? Se eu tiver errado também, né? Mas vocês digam aí. O Doutor Estranho, ele teve uma participação diferenciada, né? Em comparação com, por exemplo, o Nick Fury, né, no filme anterior, e o próprio Tony Stark, né, que no filme abridor, né, o filme que iniciou toda essa jornada do Cabeça de Teia. Ele simplesmente o Doutor Estranho, ele tem um papel, né, muito fundamental para essa mudança que o Peter Parker vai ter durante a trama, né? Ele vamos dizer assim, ele é não leva o papel de pai, mas tipo, ele é aquele que vai dar o conselho, você tem que fazer isso, você tem um mundo pra... Você tem um mundo onde você pode decidir o que você quer fazer. E você não pode viver nesses dois mundos. Até tem isso no trailer, né? Basicamente, não é um spoiler em si. Mas tem esse lado dos dois lados que ele tem que viver, o Homem-Aranha. E ele dá esse conselho ao Peter, né? Ele é tipo assim, ele é aquele que precisava dar o conselho há muito tempo, que o Peter não tem, né? Eu vejo assim, que a participação dele, do Doutor Estranho nesse filme, significa muito disso, né? E que também o Doutor Estranho aí nesse filme, ele tem um papel muito importante para o decorrer do MCU agora, nessa fase aí. Não é só fica nesse filme, né? Vocês vão perceber que não só fica nesse filme, o que ele construiu nesse filme vai se estender para outros filmes aí.
Vocês vão perceber isso. Outro ponto adicional aqui, que a gente não pode se esquecer, é a atuação dos amigos e dos familiares do Peter Parker. MJ, Ned Leeds, Tia May e Happy Hogan. MJ e Ned Leeds, no primeiro até o segundo filme, eles eram, né? A gente estava se situando ainda. A gente até nem sabia quem era MJ ainda. Ned Leeds a gente até que, né, começou a se situar, né? A partir do filme do Guerra Civil a gente não conhecia o Peter Parker ter amigos. A gente sabia que ele era uma pessoa que buscava, né, um carinha que buscava ter as suas próprias coisas, ter seu próprio reconhecimento, né? E ele usou isso, né, através da internet, como aranha do YouTube. E agora, né, que ele tem amigos, tem pessoas que amam ele, isso tudo mudou na vida dele, né? E aí essas pessoas começaram, né, a estar acolhendo ele, apoiando, né, as decisões dele também, em certos momentos, né, criticando, né? E até o momento do segundo filme a gente não notava que tinha uma grande mudança, assim, né? A gente via só que ele buscava ser esses atores, né, esses personagens buscavam, né, apoiar ele e tal, mas a gente não via ter grande mudança, assim, tal de acompanhá-lo na jornada, de dar um apoio quando necessário, né? A gente via assim que eles eram sempre secundários à trama, né, na trama. E nesse caso agora desse filme, simplesmente eles ganharam um novo significado. A MJ e o Ned simplesmente se tornaram, se vocês podem me lembrar, se vocês já viram, no caso, alguma história onde um super-herói, né, tem seus amigos acompanhando nesta jornada, então é basicamente isso que vocês vão encontrar em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Não vai ser diferente disso. E aquela amizade forte, né, que muito não se tinha ainda, agora se construiu, sim. Agora sobre os familiares do Peter Parker, e, né, familiares assim que eu falo, né, o Happy Hogan não é um familiar em si, mas ele, né, carregou um pouco disso, né, desse laço parental, né, quanto após os eventos do Ultimato, que o Tony Stark, né, veio a falecer e tal. Então a Tia May e o Happy teve um relacionamento ali e tal, né? E isso foi um fato que, né, até foi questionável até no segundo filme, se vocês podem perceber. Mas agora, né, eles têm um outro significado, eles dois. Eles passaram a ter uma importância muito maior que não se tinha ainda, né? E nessa trama, né, vocês vão se emocionar bastante quando, por conta desse relacionamento deles e por conta da história, né? Como os personagens, como essa amizade deles, esses familiares aí, estão tão conectados como nunca estiveram ainda. E você que chegou até o final desse vídeo, não deixe de comentar lá nos comentários o que você achou desse filme, o que podia melhorar. Não deixe de dar aquele like, fortalecer, e vamos com tudo nessa jornada do Nerd Style.